inferno não irão derrotá-la. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem, meus irmãos e irmãs, neste final de semana nós celebramos uma grande solenidade, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Desde o século III, a Igreja junta a memória dos dois, de Pedro e Paulo, e celebra como uma, celebrando as duas grandes colunas da Igreja, que durante tanto tempo sustentou e que hoje também ainda sustenta a Igreja de Cristo, com exemplo, com a palavra escrita, com testemunho de vida. Celebrar São Pedro e São Paulo é justamente celebrar dois homens que gastaram a vida pelo Evangelho, dois homens que gastaram a vida por Jesus, anunciando a palavra, pregando a todas as pessoas a palavra que dá vida, que dá coragem, que enche de esperança e que também enche de alegria. Também foram dois homens que, como falou para nós na segunda leitura, combateram um bom combate. Eles completaram a corrida e também guardaram a fé. Não apenas a fé deles, mas também incentivou outras pessoas no caminho de Deus. E a liturgia da palavra de hoje nos mostra justamente a essência desta grande solenidade, a começar pelo Santo Evangelho. Hoje Jesus, ele está num lugar diferente com os seus discípulos, Cesareia de Filipe.
pelo mapa bíblico, Cesareia de Filipe é um lugar muito longe. O mapa bíblico é Jerusalém, Belém, onde Jesus andava é mais embaixo, e Cesareia de Filipe é bem em cima, quase extremando com o mar. Um lugar muito longe, muito longe. E Jesus vai lá com os seus discípulos. Só que tem uma mensagem por trás da cidade, da região chamada Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe havia como se fossem pedras, que formavam como que grutas, como que pequenas cavernas. Por exemplo, as pessoas estavam passando lá durante a noite, não iriam conseguir chegar até o seu local, o local de destino, a casa, o lugar que iriam. E justamente nessas grutas que tinha em Cesareia de Filipe, as pessoas ficavam. Nessas pequenas cavernas, fugiam dos inimigos, fugiam também dos animais, o frio, as pessoas também se escondiam ali. Então, Cesareia de Filipe, nela tinha pedras com formato de gruta, com formato de pequenas cavernas que as pessoas poderiam então ali se esconder e proteger e assim por diante. Jesus hoje, olhando para aquelas pedras, olha para os discípulos e fala: olha, tu é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja sonhada por Jesus e a igreja que Jesus também funda sobre Pedro, a imagem também das pedras que tinha em Cesareia de Filipe, a igreja que Jesus quis fundar e que Jesus sonha hoje também, é justamente uma igreja que acolhe, é uma igreja que protege, uma igreja que é sinal de proteção, que é sinal de esperança, que é sinal de vida, que é sinal de alegria. A igreja que Cristo fundou sobre Pedro, sobre aquela rocha, a igreja da esperança. A igreja que protege, a igreja que ampara, a igreja que cuida, a exemplo daquelas pedras que tinham lá também na região de Cesareia de Filipe. Hoje, a palavra de Deus nos pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos uma igreja que acolhe? Nós somos uma igreja que protege? Nós somos uma igreja sinal de vida? Nós somos uma igreja sinal de esperança? Nós somos uma igreja sonhada por Jesus? Será que nós praticamos aquilo que Jesus quis que os apóstolos praticassem e também quer que hoje nós pratiquemos? Será que nós somos uma igreja de Jesus Cristo verdadeiramente? Porque se a gente não acolhe, se a gente não é sinal de refúgio, se nós não somos sinais de alegria, se nós não somos sinais de esperança, a igreja de Cristo não existe para nós. É preciso ser uma igreja viva, uma igreja sinal de Cristo, sinal da alegria, sinal da esperança, porque foi a igreja que Cristo fundou sobre Pedro. A essência da igreja é ser a igreja acolhedora, é ser uma igreja em saída, é ser uma igreja misericordiosa, a exemplo do Mestre Jesus. Temos também hoje na segunda leitura algumas características que marcaram a vida de São Paulo e que deve também hoje marcar a igreja, que deve nos marcar. São Paulo na segunda leitura fala o seguinte: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Meus irmãos e irmãs, Paulo quer nos dizer hoje na segunda leitura qual é o sentido de a gente não gastar a nossa vida por Deus. Qual é o sentido se a minha vida ela não for gastada pelo Evangelho de Jesus Cristo? Qual é o sentido se eu não colocar os meus dons, os meus talentos, as minhas qualidades a serviço da igreja, a serviço do meu irmão, da irmã? São Paulo quer justamente nos mostrar qual é o sentido da gente não gastar a nossa vida em prol de Jesus Cristo, em prol da igreja, em prol da sua palavra. Por isso que ele fala: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E hoje São Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, nos mostra que a igreja sonhada também por Deus é a igreja que justamente busca levar a esperança às pessoas, combatendo o bom combate, completando a corrida e também perseverando na fé. A igreja de Cristo, a igreja sonhada por Deus, tem essas características. Só que a igreja também sonhada por Deus tem uma característica que falou para nós na primeira leitura: São Pedro estava preso. Hoje celebramos São Pedro. São Pedro estava preso e bem provável também iria morrer com os demais. Bem provável que iria também se tornar mártir antes do tempo. Bem provável que ia ser morto à espada, ser morto crucificado, ser morto como era o costume da época.
Na primeira leitura, São Pedro então está em perigo, está correndo grande perigo. E eis que surge um anjo enviado por Deus. Esse anjo salva a vida de São Pedro naquele momento. Depois ele vai morrer também da mesma forma, martirizado. Mas naquele momento, aquele anjo foi sinal salvador na vida de São Pedro. A igreja sonhada por Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje celebramos duas grandes colunas. A igreja sonhada por Deus é aquela que tem pessoas que são sinais de Deus na vida das pessoas, que são os sinais da presença de Deus naquelas pessoas que estão sofrendo. São Pedro estava preso, estava sofrendo. Hoje também, quantas e quantas pessoas que vivem sofrendo, esperando a nossa presença, a nossa palavra, assim como foi aquele anjo na vida de São Pedro. Hoje, eu e você, nós somos também convidados a ser anjos, sinais da palavra de Deus na vida das pessoas. Dom Felipe, nosso primeiro bispo, tinha uma frase muito bonita. Por aqui passou um homem de Deus. Por aqui passou o homem. Por aqui passou. Ser sinal de Cristo no mundo, ainda mais no mundo tão polarizado, tão difícil, é ser também sinal de Deus na vida das pessoas, é ser um homem de Deus, é ser uma mulher de Deus, é ser um jovem de Deus, é ser uma criança de Deus. Se a gente for pessoas de Deus, nós iremos ser anjos na vida das pessoas, como também nos falou na primeira leitura, meus irmãos e irmãs. Portanto, celebrar a solenidade de São Pedro e de São Paulo é viver o acolhimento que falou para nós o Evangelho, é viver a esperança, como nos falou a segunda leitura, e também viver a doação, como nos falou também na primeira leitura. Ao celebrarmos São Pedro e São Paulo, nós possamos ser sinais da presença de Deus, sinais de Cristo no mundo e irradiar a palavra que Cristo quer que nós irradiemos. Vamos abaixar nossa cabeça por um instante, vamos rezar no nosso coração, pedindo a São Pedro e São Paulo que a nossa